Você está vivendo ou apenas existindo? É um tema bem interessante que eu pensei algumas horas atrás, quando eu estava na rua. Por que eu não gravo um vídeo sobre isso? Bem, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Pereira, esse aqui é o meu canal. É a primeira vez que eu estou gravando este tipo de vídeo aqui no canal. Se você for ver, meus vídeos mais recentes têm meses ou até mesmo um ano, que é um gênero totalmente diferente. Então, estou aqui para mudar essa questão, porque estou em uma nova fase da minha vida, onde eu quero agregar, gerar valor para as pessoas. Então, decidi mudar também o tipo de vídeo. Mas voltando ao assunto. Você por acaso se lembra qual foi a última coisa que você fez há um ano atrás, semana passada? Quais coisas você fez? Quais capítulos da sua vida você já viveu? Se eu te perguntasse, ou se alguém te perguntasse, falando de tal, em qual capítulo você está hoje? E quais capítulos já foram vividos? Sabe? Se você não consegue responder, provavelmente você está apenas existindo, né? Porque é muito interessante e é bacana ver que a vida é feita de tópicos e subtópicos. Há 3 anos atrás, você tinha uma mentalidade totalmente diferente do que você tem hoje, provavelmente. Você viveu coisas diferentes do que você está vivendo hoje, provavelmente. Você, de certa forma, se lembra, mas não se recorda o que você sentia naquela época. Não se recorda em que fase talvez você tenha passado. Ou que fase você está passando hoje? Ou será que você é a pessoa que só reconhece a fase que se enfrentou depois que você já supera e passa-se tempo para você conseguir refletir sobre isso em uma situação inoportuna ou em um momento vago, onde você não tem muito o que pensar e você acaba pensando sobre isso? Sabe, isso é algo bem interessante a se pensar, que poucas pessoas pensam sobre isso ou se questionam. Algo que me ajudou bastante a ter essa visão mais questionadora foi a leitura, sabe? Se eu não me engano, um brasileiro médio tem em torno de um costume, um hábito de ler 2 a 4 livros no decorrer de um ano, sendo que a grande maioria são mulheres, que o seu gênero textual de leitura é romance ou ficção. Então são livros que o seu nicho, o seu gênero, acaba que não tem um impacto realmente relevante na nossa vida, a não ser talvez a criatividade. E olha lá. A leitura é algo que vai te ajudar bastante a você ter uma visão mais questionadora sobre as coisas. É algo que me ajudou muito. Eu tenho um hábito de leitura há anos, na realidade. E é algo que eu tenho me esforçado para cultivar cada vez mais. Se você não gosta de ler, vê um audiobook que tem no YouTube, áudios de 6 horas que você lê um livro inteiro. Você ouve um livro inteiro. E é até às vezes melhor, às vezes não, é melhor do que você ler um livro, por exemplo. A sua mente tem a tendência de fixar mais com o áudio do que com a leitura no geral. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você tem leituras de temas, tópicos significativos, a sua percepção de mundo muda. Você passa a não ser apenas um objeto que ocupa lugar no espaço, assim como tem em um dos termos da física, uma das leis da física. O que é objeto? O objeto é todo tipo de coisa que ocupa lugar no espaço. Reconhecendo então que você é o protagonista da sua vida, você é o protagonista que apenas ocupa lugar no espaço da vida de outras pessoas, da vida de terceiros, ou você é um protagonista da sua vida que você, além de ocupar lugar no espaço, você tem consciência de que não deve ser apenas isso, sabe? E é muito interessante se pensar sobre isso, porque viver é sobre estar presente. Por exemplo, sentindo o vento aqui agora, abordando um tópico interessante que faz a gente se questionar cada vez mais, para até mesmo explicar isso para alguém. A gente vê essa paisagem, é uma paisagem que eu gosto, não é a que eu queria ver, mas é a que eu gosto. Sempre quando eu me sinto mais imerso com a natureza, eu tenho coisas a serem abordadas em reflexões sobre a vida, sobre isso. Eu tenho 20 anos, eu já passei em 2 universidades federais,
Já estudei, até mesmo em uma universidade federal também, por algumas semanas, mas eu não me identifiquei com o curso. Na verdade, eu não me identifiquei com o percurso, o trajeto que minha vida se levaria ao cursar a universidade. Eu não me identifico com isso. É um desejo que eu tenho, mas não é um momento adequado para isso. Então, eu já tive certas experiências. Já tive uma empresa digital. Era uma loja chamada Kingley Shop. Acabou que eu tive a empresa, durou meses. A empresa faliu, porque eu passei aí para o meu irmão a responsabilidade de cuidar dela por conta de outros afazeres muito importantes que eu estava vivendo, e acabou que ele faliu a empresa porque ele não cuidou, ele não fez absolutamente nada. Já trabalhei no mercado digital também, no mercado físico, já trabalhei como vendedor, já fiz diversas coisas em um período tão curto de 20 anos. Mas todas essas coisas eu sempre tive um propósito de aprendizado, até que fez estar onde eu estou hoje, que ainda não é onde eu quero estar, mas é melhor do que onde eu estava um ano atrás. Será que você está melhor do que você estava um ano atrás? Será que o seu questionamento sobre os seus passos, será que o questionamento que você se faz sobre as letras que você escreve a cada linha da sua vida são de forma aleatória, formas que, explosivas, emocionais, ou são coisas racionais que você consegue se sentar, olhar para uma paisagem e pensar as coisas que você já fez e quais motivos você tomou determinadas decisões? Eu já vivi um período da minha vida muito difícil, onde eu me refugiei muito com não só a leitura, mas principalmente a escrita. Eu tive um livro, que eu não publiquei o livro, mas eu tinha o intuito de publicar, que é sobre crônicas reflexivas, poemas, no contexto geral, que quando eu não estava muito bem, eu desabafava na leitura. Horas depois eu relia o meu desabafo, encontrava uma solução, pois eu mesmo me tratava como psicólogo, e criava uma crônica sobre determinado tópico, que é aquilo que estava sentindo. E isso muitas das vezes me ajudava até mesmo a solucionar os meus problemas. Então a leitura é algo essencial. A partir daquele momento, eu acho que foi quando teve uma virada de chave, de que eu não estava apenas existindo, mas vivendo, no sentido de estar reconhecendo na pele a dor e nessa mesma pele sentir-se curado. Não por ajuda de terceiros, mas principalmente comigo mesmo. Então, é interessante o questionamento. Se você está vivendo ou apenas existindo. Se você quiser, eu te convido aí na aba dos comentários e falar os tópicos que você já viveu na sua vida, ou que você está vivendo hoje, ou então qual o próximo tópico que você está escrevendo, para que você consiga chegar nele de maneira congruente. Que seja uma maneira que se una homogeneamente, ou às vezes uma mudança drástica, porque você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje. Sabe, é um tema que, se deixar, a gente conversa por horas. Eu quero saber o que é que você acha sobre, para que a gente converse mais vezes sobre outros tópicos, ou até dando continuidade nesse. Porque é algo que, se deixar, uma reflexão sobre a vida no geral, que a gente fala muito, fala muito. E se você não conseguiu entender até agora, recomendo que você revise o vídeo, reassista, para você pegar a essência, que é muito mais sobre perguntas retóricas, sobre questionamentos a se serem feitas. Tanto aqui para falar como você deve viver, ou se você vive ou apenas existe, mas fazer você pensar, identificar por você mesmo, pois você é o autor da sua vida, você que escreve as linhas e os passos que você dá. Você que escreve as linhas, não, você que escreve as letras nas linhas e os passos que você dará e está dando. Então é mais sobre uma reflexão que você deve se fazer. E o que você acha que precisa melhorar para sentir-se vivendo e não apenas existindo como um objeto, como esse celular, que apenas ocupa lugar no espaço. É algo a se pensar, principalmente a se questionar. Se inscreve no canal e é isso. Tamo junto sempre. Junto e misturado.